Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de indispor-se com um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. É por isto que vos digo, não vos inquieteis nem quanto à vossa vida sobre o que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo sobre o que haveis de vestir. Acaso não vale a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Reparai nas aves do céu, elas não semeiam e nem ceifam, nem fazem provisões nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Acaso não sois vós mais do que elas? E qual de vós, por muito que pense ou se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua altura? E quanto à veste, por que vos inquietais? Reparai como crescem os lírios do campo, não trabalham e nem fiam. Pois eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste uma erva do campo que hoje existe e amanhã é jogada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos apoquenteis a dizer que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que se preocupam com estas coisas. Vosso Pai Celeste, porém, sabe que precisais delas. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado em acréscimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu gostaria de cumprimentar o grupo de pessoas que vieram do estado de Minas Gerais para estar conosco nesta missa. De que cidade vieram? Lambari. Sim, bem-vindos, queridos, para estar pessoalmente conosco, presencialmente nesta missa, e também os que estão vindo pela primeira vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, hoje, chama os seus ouvintes de gente de pouca fé. Ora, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Mais tarde, o Espírito Santo vai declarar na carta aos Hebreus exatamente isso, que o justo vive da fé. Não qualquer justo, mas aquele que Deus chama de seu. Quando o Espírito declara na carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 38, o meu justo vive da fé. O meu justo vive da fé. E hoje nossa meditação deve nos ajudar a saber se fazemos parte deste grupo de justos que Deus chama de seus. Porque há justos que não são de Deus. Há justos que não são de Deus. Muitos só aparentemente,
Muitos porque cumprem as regras sociais que lhes são impostas, ou em virtude do exercício de alguma forma de filantropia, de serviço aos mais necessitados. E aqui precisamos tomar bastante cuidado, porque é uma área onde o mago dos magos, Satanás, trabalha bem. Trabalha bem. É preciso recordar que a aparência da justiça, que nossa própria opinião, que a nossa opinião sugere ao nosso respeito, ou que a opinião das pessoas que nos conhecem sugere também, não é conforme a justiça de Deus. Porque é próprio dos homens, como diz o apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 3, ignorar a justiça de Deus e procurar estabelecer a própria. E nós estamos muitos dos que nós conhecemos estão convencidos de sua justiça e em nome dela se dispensam de qualquer compromisso com Deus nosso Senhor. São pessoas que se consideram boas, até porque nunca mataram e nunca roubaram. Dispostas a participar de campanhas de auxílio material aos mais necessitados, aos mais pobres. Não se recusam a fazer ofertas. Mas Deus diz: o meu justo viverá da fé. Não diz: o meu justo viverá da caridade. O meu justo viverá da fé, não da caridade. Boa parte dos homens que nós conhecemos não são ateus teóricos, pessoas que se dão ao trabalho intelectual e acadêmico de negar a existência de Deus. Se são indagados a respeito desse assunto, rapidamente respondem: não, eu creio em Deus. Eu acredito que Deus existe. No entanto, não tem de modo efetivo nenhum compromisso com Ele. Não se sentem obrigados a nenhum tipo de vínculo ou de compromisso com Deus. Uma vez que convencidos de sua própria justiça, porque são pessoas boas, vieram de famílias com bom nome, fizeram-se respeitar pelo seu grupo social, se destacaram pelo exercício de alguma profissão, são benquistos entre os parentes e conhecidos, não vem necessidade nenhuma de se referir a Deus. Estão satisfeitos e apoiados na sua própria justiça, tanto aquela que brota da opinião que tem de si, como da opinião dos outros, que dizem: que pessoa extraordinária, olha como ele é bom, ele ajuda todo mundo, como é honesto. Pessoas boas
moralmente íntegras e que exercem filantropia, vamos encontrar até no ateísmo. Há justos no candomblé. Há justos no islamismo. Há justos no budismo. Mas Deus declara: o meu justo, o meu justo vive da fé. O meu justo vive da fé. Somos deste número, meus senhores e minhas senhoras. Seremos homens e mulheres deste número que o Espírito Santo chama de justos de Deus, porque vivem da fé. Qualquer outra justiça que não for essa que Deus declara, terá glória, dará glória. A glória, umas vezes, uma glória realçada pelo reconhecimento público, por comendas, medalhas, troféus, mas não a glória que verdadeiramente conta. Muitos têm muito para se gloriar, mas não diante de Deus, como afirma o apóstolo na carta aos Romanos, no capítulo 4, verso 2. Qual é esse tipo de fé da qual Deus afirma que vivem os seus justos? O meu justo vive da fé. É aquela fé que acende a caridade para com Deus. Que faz amar a Deus acima de tudo. E por causa do amor de Deus, anteposto a tudo, amar depois o que não é Deus. Que esta fé viva, acesa pela caridade, a fé que opera pela caridade. Gálatas capítulo 5, verso 5. Qualquer outra fé é morta. Qualquer outra fé é morta. Nós vivemos num ambiente de pessoas que creem, de crentes, não de ateus. Mas a fé genuína não é aquela que apenas admite a existência de Deus. Porque a admissão da existência de Deus é uma verdade de razão. Se pode chegar à conclusão de que Deus existe pela ordem das coisas criadas, subindo como por uma escada, sem fé, se pode chegar à conclusão de que Deus existe. A fé de que tratamos aqui é aquela que, genuína e verdadeira, opera pela caridade.
não é aquela que diz que aceita ou que acredita em Deus pura e simplesmente, mas é aquela que dizendo que crê, afirmando crer em Deus, o ama. O ama. E o procura onde ele verdadeiramente está, onde ele verdadeiramente age, onde ele verdadeiramente e sem dúvida, sem erro, fala. Portanto, na sua igreja. Na sua igreja. Por isso, o justo não vive prioritariamente da caridade, mas primeiro da fé. O meu justo viverá da fé. Porque a fé é a primeira a dar a vida à alma. Qual é a vida da alma? É Deus. Ora, é a fé que une Deus à alma e a alma a Deus. E o Espírito Santo diz na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, a esse respeito, quem se aproxima de Deus deve crer. Deve crer. Deve crer. A fé que deu vida à alma, unindo-a a Deus, é ela mesma que alimenta e fortifica a alma. De onde vem a nossa fraqueza? Umas pessoas me procuram para lamentar o seu estado de fraqueza espiritual. Ai, padre, eu sou tão fraco. Não dou conta. Caio com facilidade. Pois é. Qualquer fraqueza na vida espiritual é antes fraqueza da fé. Qualquer fraqueza do ponto de vista da virtude cristã tem sua origem na fraqueza da fé. Quem tem fé sólida vence tudo o que o afastaria de Deus. Contanto que seja forte na palavra da verdade, também forte na virtude de Deus, como diz o apóstolo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 7. Nós estamos cercados de tal modo e tão empurrados para confiar na nossa própria justiça, que tudo acaba se tornando motivo para, de algum modo, relativizarmos a fé ou até abandoná-la. Vejam bem, alguns se afastaram de Deus e dos meios que poderiam mantê-los vivos na fé, desta fé que une a alma a Deus e Deus a alma,
Alguns se afastaram porque estavam excessivamente presos às suas necessidades. Que vou comer, que vou beber, que vou vestir, onde vou morar. Essas preocupações que hoje Jesus censura no Evangelho. Preciso fazer bicos aos domingos e dias santos. Não posso ir à missa. Não dá, olha, eu tenho que comer. Os pobres se afastam em nome da sua pobreza. Na outra margem do rio, os abastados e ricos se afastam em nome de sua riqueza. Muitos têm muitos negócios para administrar, muitas viagens para fazer, muitas coisas para ver. Sempre haverá motivos para deixarmos Deus em segundo plano. Sempre. E quando aparece ocasião, elas nem precisam ser muito justificáveis ou justificadas. Uma vez que apoiados na nossa própria justiça, dizemos, não tem problema, eu sou bom e daí? Depois eu rezo em casa. Eu rezo em casa. Depois eu rezo em casa. É uma desculpa esfarrapada, porque quem parou de rezar na igreja como deveria, não vai rezar em casa depois coisa nenhuma. Ainda mais com o celular no bolso ou na mão. Vai rezar como? O meu justo vive da fé. Façam um paralelo com o alimento que nós tomamos todo dia e que sustenta e garante a nossa vida diária. Por isso é preciso recorrer à fé cada dia, porque ela é o alimento ordinário do justo. O meu justo viverá da fé. A fé é o alimento ordinário do justo. Ele vive da fé, como o corpo vive do alimento que recebe. Nossa fé, a tua, a minha, é verdadeiramente um alimento sólido para nos manter sustentados, saudáveis para o combate de cada dia. Agora, prestem atenção. Escutem bem o que o padre vai dizer. No tempo da Segunda Guerra, isso eu vi dos meus avós. Isso eu testemunhei. Eu era pequeno, mas isso eu ouvi e vi dos meus avós. Tudo era racionado. O Brasil fornecia mantimentos e material para os aliados. Então a população aqui recebia uns tickets para comprar, por exemplo, pão e leite, só o estritamente necessário.
Não se podia chegar a um supermercado, a uma padaria e comprar tudo o que se queria, não. Era só o que estava previsto e permitido segundo o seu cadastro e o ticket que você tinha. Então tinha chegado um tempo de uma relativa penúria, de uma relativa dificuldade, se tinha para comer só aquilo. Os mais novos não imaginam estas coisas. Os mais novos não sabem o que foi isso. Quanto à manutenção da fé, prestem bem atenção. Talvez, não sei, eu não conheço, não sei o que está se passando na vida dos senhores, mas muito provavelmente todos nós aqui, do ponto de vista psicológico, emocional e espiritual, temos no momento a mesa farta, bem servida, estamos bem, na companhia de pessoas que nos amam, gozamos de boa saúde no presente momento. Não estamos passando maiores dificuldades financeiras, muito pelo contrário. Se apresentam no horizonte da nossa própria vida, começam a surgir as auroras de várias possibilidades no que diz respeito ao sucesso profissional, a melhorar as condições e o padrão da própria vida. Tudo bem, mas guardem o que o padre está falando. Haverá tempos em que a alma não terá outro alimento do céu que não será outro a não ser o fornecido pela fé. Vocês estão entendendo o que o padre está dizendo? Talvez os que têm mais idade aqui entendam o que o padre está falando quando você dá com a mão na cabeça diante de uma situação qualquer, imprevista, e pergunta: o que é que eu vou fazer? Sabendo que nada do que está, nem ninguém no teu entorno vai poder ou querer te apoiar ou te ajudar. Haverá, meus queridos irmãos, Deus sabe por quais razões, um tempo na nossa vida, talvez mais de um, em que a fé será o único alimento do dia. Não haverá outras consolações, outros apoios, outra fonte de alívio e sossego, a não ser o que a fé vai fornecer, do que a fé fornecerá naquele tempo. Por isso eu te digo, trata de que a tua fé seja um alimento sólido e não um mingau. Um alimento solidificado pela leitura espiritual, pela recepção frutuosa dos sacramentos, sobretudo da confissão e da Sagrada Eucaristia. Uma fé robustecida pela penitência, pela mortificação. Uma fé amparada na sombra dos exemplos e dos ensinamentos dos santos. Porque vai chegar um tempo em que a fé será o nosso único alimento. Não vai haver outro. Você está de sobreaviso e depois não terá razões para esse vitimismo de quem diz: me deixaram na mão, me abandonaram,
eu fiz tanto por todo mundo e agora que eu preciso, me dão as costas. Pois é, prepare-se. O que vai fazer? Trocar de religião? Entupir-se de calmantes? Vê, pois, que a tua fé seja um alimento verdadeiramente sólido, porque haverá tempos em que a alma não vai receber outro alimento do céu, ou não será capaz de assimilar outra coisa. Porque quando os sentidos são acossados pelos sofrimentos exteriores, pelos problemas que se dão conosco, eles mandam uma informação à alma dizendo, uma espécie de impressão, vamos dizer assim, impressão. Deus não existe ou Deus te abandonou? Acossados por dores, por problemas imprevistos, os sentidos imprimem na alma esta impressão de que Deus não existe ou de que Ele te abandonou. Se a tua fé não for um alimento sólido, porque então é só o que terás, não mais do que isso. Não estarás longe do desespero, não estarás longe da tristeza que te levará a decisões e ações que vão piorar o que já está muito ruim, muito ruim. Experimentando essa espécie de abandono, viver da fé será teu único alimento. Como escreve o apóstolo São Paulo, já se aproximando da morte, da sua execução em Roma, disse a Timóteo, sei muito bem em quem pus a minha fé. E ele escreve isso na cadeia. Na cadeia, ele está preso e sendo conduzido a Roma. Tinha apelado ao imperador, porque era cidadão romano, tinha cidadania romana. Apelou para o julgamento do imperador. Tinha que ir a Roma ser julgado. Imagina, mas quem era o imperador? Nero. Nada mais, nada menos do que Nero. Nero. E diz ele, sei muito bem em quem pus a minha fé. Haja o que houver, como canta o Salmo, ainda que se precipitem no mar as montanhas, ainda que se altere a imaginação, ainda que se obscureça a inteligência, ainda que a vontade se enfraqueça e esfrie, Deus é sempre fiel e a sua palavra
não pode faltar nem falhar, porque a verdade do Senhor permanece eternamente. Salmo 116, verso 2. Isso deve ser suficiente para ficarmos firmes no bem começado. Isso deve ser suficiente para não desanimarmos naquele bem começado que às vezes demorou tanto para ser começado e que pode ser perdido em questão de dias ou semanas. Cuida da tua fé. Ela é teu principal patrimônio. E com muito acerto falou uma vez o Papa João 23 quando disse: quem perdeu a fé não tem mais nada para perder. Quem perdeu a fé não tem mais nada para perder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.